Do sétimo ano, sou a professora Isabel, na sala de História. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo Brasil Colonial. Para a gente começar nossa aula de hoje, a gente vai falar, sobre a economia na colônia. Primeiramente, a gente viu nas nossas aulas anteriores que a primeira atividade econômica, a ser explorada aqui no Brasil foi a extração do pau-brasil, que era aquela madeira, muito utilizada na fabricação de móveis, que era enviada para a Europa, para Portugal, e assim exercia um grande lucro para os colonizadores, no caso os portugueses. A mão de obra utilizada na exploração do pau-brasil era a mão de obra indígena, certo? Já que os portugueses, vieram para cá e aí eles não iriam fazer, o trabalho dito mais pesado, Então, assim, eles utilizaram a mão de obra indígena. Agora a gente vai ver outra atividade econômica que foi exercida nesse período de colonização, que foi a cana-de-açúcar, com uma diferença da mão de obra explorada. No caso, agora vão ser os escravos vindos das colônias portuguesas lá na África. Posteriormente, nós ainda temos outra atividade também econômica, que foi a mineração, que também houve mão de obra escrava, dos escravos africanos. Primeiramente, a gente tem que falar sobre o engenho, Essa produção da cana-de-açúcar, era basicamente formada nesse perímetro que a gente vai chamar de engenho de cana-de-açúcar. E aqui a gente tem a imagem de como era o engenho, das repartições do engenho, dos ambientes do engenho da cana-de-açúcar. Então, a gente vai fazer uma pequena abordagem aqui para a gente poder entender como é que funcionava os engenhos, tá? Lembrando que também tá no livro de vocês, tem lá o engenho também, especificando cada local do engenho. Então, assim, gente, o que era o engenho? Basicamente, a casa grande, onde vocês estão vendo, essa grande construção aí, que era a moradia do senhor, do engenho, no caso do dono, era chamado como senhor, mas era o dono, do engenho, certo? E aí a gente tem, fora a casa, a gente tem no outro lado, lá em cima, ó, o canavial, que era onde era plantada a cana-de-açúcar, certo? A gente tem também um destaque para uma capela, porque a gente sabe que o catolicismo ele predominou também nesse período de colonização, onde os padres vieram também, com os colonizadores. E a gente tem todas as repartições aqui, tá? A moenda, a roda d'água, a caldeira, onde era utilizada até chegar ao açúcar em si, Porque a cana-de-açúcar, ela era transformada, Ela era a base do açúcar. E o açúcar, ele era vendido, na Europa e era um produto também que tinha um elevado valor, certo? Então, deixar bem claro aqui que o açúcar rendia muitos lucros para os portugueses. E aí um destaque aqui para a senzala, A senzala era onde ficavam, os escravos, Essa mão de obra escrava que veio, sim, lá da África para servir aqui, de mão de obra para os engenhos, tá?
Aí lá em cima vocês podem ver também que tem a morada dos trabalhadores livres, tá? Tinha os escravos e tinha os trabalhadores livres também, certo? Então, basicamente, o engenho era formado por essas repartições. E agora a gente vai dar um destaque para essa mão de obra, né, utilizada nos engenhos. No caso, os escravos, tá? Então, assim, o início de tudo, né? Os portugueses, eles traziam esses escravos, né, das suas colônias lá na África, certo? Tem um mapazinho aqui, né, para a gente ver de onde é que vinham basicamente essas pessoas para servirem de escravos aqui, tá? Guiné, Congo, Moçambique, Angola, certo? Vieram aqui para o Brasil para servir de mão de obra, principalmente aonde? Nos engenhos de açúcar, tá, gente? E os engenhos de açúcar, eles se situavam aqui, no Nordeste brasileiro, né? Então, os escravos, eles iam para cá, aqui eles eram tratados como mercadorias, eles eram comercializados, né, pelos portugueses. Os portugueses também ganhavam com essa venda dos escravos, realmente se tornou um mercado muito lucrativo, por sinal, a venda dessas pessoas para a utilização servil. E aí, gente, como é que eles vinham, né? O transporte, né? Esses escravos, eles eram transportados em navios, chamados de navios negreiros ou tumbeiros, também, gente, vocês podem ver esse nome nos livros. E aí, gente, vocês podem imaginar como é que era a viagem desses navios. Eles vinham nos porões, né, com alimentação precária ou sem alimentação, amontoados, né? E a falta também de oxigênio, de respiração, tudo isso também favorecia para o desgaste físico dessas pessoas. Então, muitos escravos nem conseguiam chegar, né, a completar essa viagem que era longa, né, pelo mar. E aí muitos deles morriam. E à medida que eles morriam, eles eram jogados ao mar, né, os corpos para que não houvesse contaminação com os demais, né, que estavam vivos, tá? Então, amarrados, né, algemados e tudo mais. Então, realmente era uma viagem muito dolorosa, muito sofrida dessas pessoas. Chegando aqui, gente, aí sim, né, tinha um mercado, né, que muitos já tinham compradores, na verdade, né, e outros iam sim ser ainda tratados como mercadorias nas feiras. Realmente era analisado toda a questão física da pessoa, né, para que fosse utilizado em cada serviço que fosse necessário. Então, os escravos eles trabalhavam muito, gente, principalmente nos engenhos, né? Eram altas horas de trabalho, alimentação precária, né? E assim, as senzalas não eram também instalações agradáveis, eram instalações com falta de higiene, com falta de saneamento. Realmente os escravos também adoeciam frequentemente, né? Muitos deles não sobreviviam. Então toda essa falta de, de higiene, toda essa falta de estrutura realmente prejudicava ao ser humano. Então, a vida nos engenhos não era fácil, tá? Os escravos realmente ficavam com essa parte mais dura do trabalho e realmente quem ganhava na história toda eram os colonizadores, né? No caso, os donos do engenhos, né? Eles eram que ganhavam todo o lucro, porque os escravos não ganhavam nada, né? Não tinham uma remuneração. Então, realmente era um trabalho escravo. E aí, gente, haviam também, fora todas as torturas físicas,
né? Ainda havia as torturas psicológicas, podemos dizer assim, né? Eles não poderiam praticar sua religião, né? Os seus rituais, eles eram obrigados a seguir ao catolicismo, né? No caso ao cristianismo, certo? Eles não poderiam também falar a sua língua, eram submetidos a aprender a língua dos portugueses. Também a questão das suas práticas, né? Tudo isso foi anulado pelos portugueses, como sendo impróprio, como sendo coisas erradas, né? Era assim que eles denominavam as práticas, a cultura dos africanos. Só, gente, que a gente também tem que lembrar que houve resistência, tá? Então, os africanos, eles tentaram, querendo ou não, a resistir a essas imposições, né? A não deixar esquecer, né? A sua cultura, as suas tradições. E a capoeira é uma dessas que a gente pode citar. Então, eles faziam rodas, né? As escondidas para praticar a capoeira. E também com relação, a gente pode lembrar os santos, né? Eles tinham os santos deles, então eles usavam os santos dos católicos, mas só que em homenagem aos santos, né? Deles, né? Da cultura deles, da religião deles. Então, realmente houve a questão da resistência com relação à imposição portuguesa nesse período. E as mulheres, né, gente? A gente não pode deixar de falar das mulheres. As mulheres, elas realmente também eram tratadas como escravos, só que elas eram utilizadas mais na questão doméstica, ou mesmo na questão de vendas, né? Chamadas quitandeiras, que vendiam, né, coisas nas ruas. Também elas serviam de cozinheiras, amas de leite, né? As senhoras não podiam amamentar ou não tinham, e aí elas amamentavam os filhos dos senhores. Também a gente não pode deixar de falar das agressões também psicológicas que essas mulheres sofriam nesse período, dos abusos também, né? Abusos sexuais, certo? Também era muito comum o sofrimento, né, dessas mulheres africanas. Até também a questão da separação da sua família, né? Então, quando eles vieram para cá, houve essa separação. Famílias foram separadas, famílias foram destruídas com a escravidão. A gente também não pode deixar de citar isso. E aí, depois, né, a gente vai ver também a formação dos quilombos, também, que foi uma forma de resistência, tá, gente? Ele, a questão da reagir à escravidão, né? A busca por uma vida digna, né? Uma vida livre, sem torturas, sem ameaças, sem mortes, né? Então, os quilombos eles foram se formando a partir disso, a partir de escravos que fugiam das fazendas, fugiam dos seus senhores quando eles não eram capturados, tá, gente? Porque tinham os capatazes, né, que eram os a mando dos senhores para capturar os escravos fugitivos. Então, assim, quando eles não eram capturados, eles se formaram, né, em comunidades que vão chamar de quilombos, né, denominados como quilombos. E aí o quilombo que a gente mais conhece, né, aquele que a gente sempre ouviu falar, é o quilombo de Palmares, tá? Onde o líder era Zumbi do Palmares, e isso foi um símbolo de resistência a essa escravidão, tá? Então, realmente, gente, foi um período muito triste da nossa história e que tem consequências até hoje na nossa sociedade.
A gente não pode deixar de falar sobre o preconceito que ainda existe no nosso país, no mundo, com relação a consequências dessa escravidão que os africanos sofreram ao longo desse tempo, e as consequências elas ainda existem. A gente não pode deixar de falar sobre isso, de comentar e de deixar bem claro aqui que as consequências do preconceito elas vêm de muito, muito tempo, tá certo? Então, gente, aqui essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Vão no livro de vocês, façam a leitura para maior compreensão do conteúdo, façam as atividades e bons estudos, e até a próxima aula.